pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Fontoura. Estou aqui fazendo mais um vídeo para a gente poder conversar um pouco. No último vídeo que eu fiz aí, o pessoal ficou pesado aí comigo, mas tá bom. Não tem problema não. Já imaginava que isso ia acontecer, né? Mas a ideia de fazer os vídeos aí não só para informar sobre terra plana, mas entender. Se você entender realmente que é terra plana, você vai entender o que está acontecendo, o que vai acontecer. Principalmente na igreja. Nossa igreja, na igreja católica. Eu sou católico. O pessoal aí está falando que eu sou protestante filtrado aí para falar mal da igreja, mas não é não. A gente vai ver isso aqui agora, porque o assunto é muito sério. Vejam o vídeo até o final para depois falarem alguma coisa. É isso que eu peço. Veja o vídeo todo. Veja um vídeo todo. Né? Vamos começar aqui no assunto. Então, é o seguinte. Falei com o pessoal que tinha uma coisa muito importante a respeito de terra plana na igreja. Com a luz aqui. Então vamos lá. Esse nome aqui, gente, ó, Nossa Senhora de Fátima. Eu sei que tem muito evangélico que vai ver o vídeo. E você que é católico, preste bem atenção no que vai ser falado aqui. Porque tem tudo a ver com terra plana. O pessoal está reclamando aí, falando que isso é coisa de evangélico. Gente, a gente sabe que os padres da igreja, a igreja que introduziu o heliocentrismo, tem muita coisa aí que o pessoal gosta de falar e tal. Que o Papa queria botar o sol para adorar o sol. Já falaram até aí que a gente adorava o sol. Tem um canal aí que diz que fala a verdade, porque a gente somos os adoradores do sol. Tá bom, beleza. A gente sabe que o heliocentrismo começou com a igreja, essas coisas de, né? Foi introduzido, a igreja aceitou isso, né? Mas vamos lá. Nossa Senhora de Fátima. Então aqui, Nossa Senhora de Fátima, quando encontra com os pastorinhos lá, ela sempre, você pode perceber que as aparições de Nossa Senhora sempre parecem para crianças. Por quê? Criança fala sempre a verdade, né? E guarda mais fácil as coisas. Né? E ela sempre pede. Fale para o Papa, né? Passe a mensagem para o Papa e logo em seguida divulgue a mensagem. Né? Então vamos lá. Aí ela vai aqui, ó. Os crianças relataram que ela tinha um reflexo de luz que das mãos dela expendiu, pareceu penetrar a terra. Nossa Senhora mostrou-lhes um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo os demônios e as almas, que como se fossem brasas transparentes. Aqui em cima fala aqui, a visão do inferno mostrada por Nossa Senhora aos pastorinhos. Gente, isso aqui tem tudo a ver com terra plana. O pessoal fala aí, porque a gente não entende. O globo é um globo terrestre. Onde fica o inferno? A gente acha que é tudo uma questão espiritual. O inferno é um lugar espiritual. Também. Mas faz sentido agora, ó. As crianças falam assim, parecia estar debaixo da terra. Aí se você pegar aqui, vamos pegar aqui o formato da terra, segundo os hebreus, né? Isso aqui, ó, o Sheol, o inferno, fica aqui, ó. A água é plana, né? A água é plana. E é a terra aqui com suas formações específicas aí. E o firmamento, o sol gira dentro, como a lua, né? E aqui as colunas de sustentação da terra. Aqui. Que seria o firmamento e aqui as águas de fora. Seria esse o formato. Vamos continuar aqui para a gente entender. Aí isso aqui já nos dá a entender uma coisa a respeito aí do formato da Terra. As crianças não entenderam muito bem. Parecia estar debaixo da Terra por causa disso. Não está satisfeito ainda. Vamos lá. Aí vem o milagre do Sol. O milagre do Sol, pessoal, por que muita gente não acredita? Por que muita gente não levou a sério?
o milagre do sol. Até hoje ninguém leva a sério. Tem padre que até hoje não acredita. Muito fiel que não acredita. A gente fica meio confuso. Como é que o sol dançou no céu? Se o sol dançasse no céu, você imagina só. Os planetas iam virar uma loucura. O sistema solar igual como é passado pra gente. Imagina só se o sol ia, tudo ia sair de órbita, os planetas. Aí o que aconteceu? O sol rompia as nuvens e bem no zênite, na posição do meio-dia, brilhava como um disco de prata. Era possível realmente olhar para ele. O sol diminuiu a luz, a intensidade de luz. Gente, só Deus pode fazer isso, né? O milagre não é de Nossa Senhora, o milagre é de Deus, mas Nossa Senhora estava lá. Foi para mostrar que o que ela estava falando era verdadeiro, era da parte de Deus que vinha. Estava vindo a mensagem. Era possível realmente olhar para ele, sem que a luz sem que sua luz ofuscasse. Isso foi por um instante. Todos olhavam para o sol assombrados quando ele começou a dançar. Segundo a descrição das pessoas, ele começou a girar sobre si mesmo como uma bola de fogo e então parou. O sol girar em torno dele, você imagina só. Só pode ser, segundo a temática da Terra plana, o que acontece? O sol é pequeno e gira sobre a superfície da Terra, junto com a Lua, fazendo seu movimento regular. Né? E então parou. Logo voltou a girar mais velozmente. Ainda girando rapidamente e aspergindo chamas coloridas por 3 vezes, o sol pareceu desprender-se do céu, precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão. Gente, para o sol fazer isso... Eu não sei se aqui está nesse relato aqui, mas... Alguns dizem que o sol perdeu um pouco a intensidade. O que fala do brilho, do calor também, porque senão o sol se aproximar, né? Sabe que o sol é quente. O fenômeno durou uns 10 minutos e depois, elevando-se em zigue-zague, o sol voltou à sua posição normal e brilhante, ofuscando como o sol comum. Pessoal, isso aqui só pode ser possível na Terra plana, na temática da Terra plana, porque a Terra plana diz que o sol é pequeno. O sol se movimentar para lá e para cá, igual na passagem bíblica de Josué. Agora não me lembro a passagem correta, acho que eu estou falando errado, depois eu vou corrigir. Mas o sol retrocedeu. É Josué, né? O sol retrocedeu. E teve um lugar que o sol parou e ficou lá parado, o sol, para poder terminar a batalha. Aí você isso não é possível. Aí, ó. Milagre de Fátima. Né? Aí tem uma explicação aqui, ó. Depois, mais embaixo aqui, ó. Os nossos físicos não conhecem processo tão rápido de secagem. Por quê? Logo depois que o sol voltou para o normal, a roupa das pessoas secaram, a água do chão secou toda, a água do chão que tinha chovido a noite toda, todo mundo estava encharcado. A água secou, evaporou em 3 minutos. Tudo estava completamente seco em 3 minutos. Vários milhares de toneladas de água. Então, são coisas que não podem ser feitas senão pela mão de Deus, né? Tem gente até que fala que isso aqui, a aparição de Nossa Senhora foi coisa de extraterrestre. Tem tudo a ver com extraterrestre. Ah, é? Tá, vamos ver. Mas aí o que Nossa Senhora fala aí de extraterrestre daqui a pouco. O negócio é sério. Vamos lá. Continua assistindo aí o vídeo, gente. Continua assistindo até o final. E outra coisa. O cara fala aqui. Acho que eu já abri aqui para mostrar aqui. Vamos ver. Em Fátima aqui. Eu tinha aberto aqui, deixei. Tem pessoas que não acreditam, achou que era tem gente que tenta falar que aquilo foi uma alucinação. Foi uma alucinação. 70 mil pessoas alucinadas, né? Coisa que é muito difícil, né? Muito difícil de fazer com 70 mil pessoas que relatavam tudo igual mesmo depois de serem entrevistadas. Um dos argumentos mais usados pelos não crentes para justificar o suposto milagre, no entanto, os casos de alucinação coletiva não podem envolver 70 mil pessoas.
Vários estudos indicam que 99% dos casos a alucinação coletiva atinge no máximo 4 pessoas ao mesmo tempo. Aí, vamos lá. Aí, a alucinação coletiva cai por terra também por causa da enorme variedade de pessoas presentes, ao contrário do que se costuma pensar, não estavam presentes apenas crentes ou pessoas simples e pouco instruídas. Uma alucinação coletiva de caráter religioso poderia afetar os crentes, mas dificilmente afetaria cientistas como Almeida Garrett, né? Não confundir com o escritor, está pedindo aqui. Como Avelino de Almeida e tal. Tem outros relatos aí que o milagre pode ser visto a 40 quilômetros de distância. Então, realmente aconteceu o milagre, né? E outras coisas aí, pessoal, gosta que fala mal da igreja e tal, mas a próxima aparição de Nossa Senhora aqui, como diz o Mr. M, é faca na caveira, né? Nossa Senhora, ela não perde tempo. Tem muito milagre que você vai ouvir falar aí que parece meio estranho, né? Muito milagre aí que não faz nada, só gosta de ficar aparecendo. Parece que apareceu no Oriente Médio aí, parece uma aparição aí, confirmada a aparição, mas ficou lá parada em cima da capela da igreja. Gente, tome cuidado com isso aí, né? Aqui ela vem falando coisa muito séria, porque nós estamos realmente vivendo aí nos tempos aí difíceis. Aí tem um comentário que eu baixo aqui, ó. Estamos vivendo, como já dissemos aqui, a pessoa estava comentando, a característica principal dos últimos tempos é a apostasia da fé católica. No lugar santo, Roma estará a abominação da desolação. Tem muita gente aqui, vou falar sobre isso depois aí, que está achando que tudo vai girar em torno de Israel. Mas eu já disse aí, comentei em um vídeo de alguém aí, que isso é um engodo. O pessoal não está acreditando. E o engano será tão grande que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Né? Está citando aqui a passagem de Mateus. O Novo Testamento nos diz que este engano irá correr no coração das estruturas visíveis da igreja, no templo de Deus. Todo mundo está achando que vai ser lá em Israel. Né? Todo mundo está achando que Israel é o povo escolhido. Isso vai dar polêmica que eu estou falando aqui. Mas Jesus fez uma aliança, o sangue da nova e eterna aliança. Ele veio pelos judeus, os judeus não rejeitaram Jesus. Ele fez uma nova e eterna aliança, a igreja dele. Todo mundo achando que tem que se aliar a Israel para receber a salvação. Não, esse é outro vídeo. O que eu estou querendo passar aqui é o seguinte. Para quem é católico, que não acredita na Terra plana, a gente vai ver uma coisa aqui agora, que vai, na outra aparição aqui, de Nossa Senhora, as pessoas não acreditam, né? Mas tá beleza, vamos lá, assiste o vídeo até o final, por favor, para depois falar. Antes de ler aqui, deixa eu ver aqui. Antes dessa aparição aqui, o que acontece? Ó? Por causa da gravidade das coisas que Nossa Senhora falou nessa visão, em 1915, como ela pediu para divulgar o segredo, depois que anunciasse o Papa, o que aconteceu? Era tão pesado a situação, as coisas que iam acontecer, e tem tudo a ver com Terra plana também, né? A gente vai mostrar isso aqui agora. O principal é a relação Terra plana, mas só aqui para a gente entender. O Santo Ofício, em 1915, proibiu padres, um monte de gente aqui, né, tá aqui no site aqui, de divulgar essa mensagem, né? Porque achou absurdo demais, falou que as pessoas iam sair da igreja, você que tem, por causa dessa situação. Por isso, por que Nossa Senhora pede para poder divulgar os milagres depois que anunciar o Papa? Por causa disso aqui, gente. Porque, infelizmente, o pessoal líder da igreja não acatam os pedidos de Nossa Senhora. Em Fátima também não acataram. Era para ser revelado o segredo em 1960. Não revelaram o segredo em 1960. Né? Logo depois de 1960, o Concílio Vaticano II, que fez um monte de mudança na igreja. Todo mundo achou que é coisa boa, mas tá meio complicado aí. Abriu porta para muita coisa aí. Então vamos lá. Essa mensagem foi proibida, essa aqui, ó.
La Salette. E La Salette, deixa eu ir direto aqui, ó, ao ponto. Ela falou para duas crianças aqui que ela apareceu e falou. Olha o conteúdo do que ela fala. Ela fala para criança. Ela fala, nossa senhora, é doida, maluca, né? Mostrar o inferno. Pedir para fazer penitência. Né? Porque para as almas que ir para o inferno. Aí vem esse aqui agora, é o que ela fala com as crianças, para crianças. Você fala, ó. Porque é muito sério. E foi em 1858, mas tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo agora. Falou para duas crianças, ó, que o pessoal até ficou espantado porque bom, os camponeses se surpreenderam com o fato de que, sendo eles tão ignorantes, fossem capazes de transmitir e relatar uma mensagem tão complicada, tanto em francês, que não entendiam bem, como em patóis, em que descrevia exatamente o que diziam. Né? Deus aí concedeu o dom de línguas aí para a criança poder falar em francês, né? O diabo pode fazer isso. A gente sabe o que aconteceu lá na Torre de Babel, né? Tá bom. Os sacerdotes, ministros do meu filho, sacerdotes, por causa da sua vida má, aqui ela chama atenção, forte mesmo, que se entregaram ao dinheiro, às honras, aos prazeres, sacerdotes que converteram em cloacas de impureza. A gente vê o que os padres, muitos padres estão fazendo aí hoje em dia. A gente fica triste, a gente vê isso aqui, as pessoas, principalmente alguns evangélicos, né, com respeito aos evangélicos aí, outras pessoas de outras igrejas, eles acham bonito você ouvir isso aqui, ó. É triste, são pessoas que podem perder a salvação, já morreram aqui, algumas delas aqui. Está falando para as pessoas que coisa que vai acontecer no futuro. Ai dos sacerdotes, pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem vingança. Porque eles não imploram misericórdia para o povo, não rezam mais para o povo, não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao eterno. Vamos lá. Deus vai castigar de maneira sem precedentes aí os habitantes da terra. Deus vai esgotar a sua cólera. Ninguém poderá fugir a tantos males juntos. Ele está falando das pessoas que fazem as maldades aí. A gente sabe que vai vir um castigo de Deus aí. E alguns santos da igreja já falaram isso. Das visões de 3 dias de escuridão, que Deus vai fazer grandes transformações aí na terra e contra os ímpios, né? E as pessoas que acolherem aí a vontade de Deus serão poupadas. Pede algumas mensagens para não sair de casa, ficar em oração e não olhar para fora, porque o castigo de Deus vai ser grande sobre os ímpios. Esse castigo vai ser para as pessoas que não confiam em Deus, que não acreditam em Deus. Infelizmente, isso vai acontecer. Não é o arrebatamento. O arrebatamento vai ser como está escrito lá em Apocalipse mesmo. Poucas pessoas vão ser arrebatadas para voltar com Jesus na glória. Vamos lá. Agora esse aqui que vai mostrar aqui, ó, tem tudo a ver com terra plana. Ó. Os chefes dos condutores do povo de Deus descuraram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes. Estrelas errantes. Segundo a temática da terra plana, estrelas errantes são a prisão de alguns demônios. Aí ela fala aqui, tornaram-se naquelas estrelas errantes. O demônio obscureceu a inteligência delas, se tornaram naquelas estrelas errantes. Tornaram nos próprios demônios. Por que ela vai comparar um planeta com a má vida aqui dos padres aqui, sacerdotes aqui, com o diabo? Para quem entende terra plana, isso aqui é muito sério. Que a antiga serpente arrastará com sua cauda para os fazer perecer.
No último dia a gente sabe que os anjos maus aí vão perecer para o julgamento. Né? Isso tudo que tem muito a ver também com Enoque. E nessa mensagem de La Salete aqui, fala de Enoque. O pessoal está acusando a igreja. A igreja tirou o livro de Enoque de propósito do cânon bíblico. E se o livro de Enoque estivesse no cânon bíblico até hoje? Ia deixar de falar mal da igreja? Não ia adiantar nada. Todo mundo ia falar mal do mesmo jeito. Vamos lá. O livro de Enoque foi tirado, gente. Pode ter sido um erro? Pode. Pode ter sido porque Deus quis? Pode também. Que o livro agora apareceu de novo, depois de um tempo aí, né? Nossa Senhora fala aqui do livro de Enoque. Fala de Enoque, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos em todas as sociedades e em todas as famílias. A humanidade sofrerá muito, penas físicas e morais, por causa da maldade do homem. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigo que se hão de suceder durante mais de 35 anos. A questão de data aqui, complicada essa questão de data na Bíblia, né? Profecia é meio complicado, então não vou me ater a datas aqui não. O que importa aqui para a gente entender a temática aqui da Terra plana. Aí vem que a sociedade está às vésperas das mais terríveis calamidades e dos mais graves acontecimentos. Deverá esperar vir a ser governado com vara de ferro e beber do cálice da cólera de Deus. Né? Ela está falando aqui pro tempo que ela veio, né? Na mensagem para o Papa, aqui também, fala de Napoleão. Aí depois, vem uma coisa aqui interessante, ó. Que o Papa se acautele contra os fazedores de milagres. Parece que estava acontecendo muita coisa a respeito de espiritismo nessa época aqui. Que ele se acautele contra os fazedores de milagres, porque chegou o tempo em que se hão de operar os mais espantosos prodígios na terra e no ar. Se você pegar os vídeos da Terra plana, todo mundo sabe disso aqui, ó. Vai acontecer e coisas espantosas vão acontecer aí. O pessoal da Terra plana tem falado. Mas não apoiam aí as verdades aí da igreja, infelizmente. Aí tem uma outra data aqui, que aí entra na parte teológica, eu não vou saber explicar, mas vou relatar. No ano de 1864 serão libertados do inferno Lúcifer com um grande número de demônios. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Irão cegá-las de tal forma que, salvo se elas forem abençoadas por uma graça especial, essas pessoas assimilarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e muitas almas se irão perder. Mas, Deus é mau, né? Não, gente, isso tem que acontecer. A humanidade vai ser provada. Essas coisas têm que acontecer. Por isso que é importante a gente confiar em Deus. A gente confiar na palavra de Deus. Os católicos, principalmente, acreditarem na igreja. Apesar de tudo de errado que tiver aí, de padre. Mas você vê a história dos papas. Ninguém está falando isso aqui, gente. Cada papa pior que o outro. Mas o que importa é a aliança que foi feita. Se entrou pecado, se entrou várias coisas erradas aí que o pessoal fala aí da igreja, o diabo quer derrubar a igreja. A igreja é muito mais espiritual do que física. Aqui, ó. Vamos lá. Os livros maus abundarão na terra, os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal por tudo que seja serviço de Deus e terão um enorme poder sobre a natureza. Os demônios terão um poder muito grande sobre a natureza. A gente sabe que o pessoal tem visto aí muita coisa acontecer a respeito de
Projeto HARP, eu não sei o nome, não sei falar o nome direito aí, né? Talvez seja para iludir o pessoal, ah, não, isso aí é do Projeto HARP, mas aí, ó, a gente fala aqui, ó, demônios terão poder sobre a natureza, farão coisas aí que a gente não sabe, ó. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos. A gente sabe que tem igrejas aí dedicadas ao diabo, igrejas dedicadas até espíritos de outros mundos aí, ET, que você imaginar aí tem. Aí olha que coisa interessante, ó. Certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar por esses maus espíritos e até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus. Pessoal, a gente sabe aí, tem muitos padres aí estudando a respeito de vida fora da Terra, acreditam em extraterrestre. Aqui, ó, isso faz sentido. Faz sentido aqui, ó. Tem outra aparição de Nossa Senhora aí que vai falar sobre os ETs, quem que são. Aí, ó. Serão transportados de um lugar para o outro. Agora, esse aqui é muito sério também, ó. Em algumas ocasiões, os mortos e os justos serão trazidos de volta à vida. Vai haver ressuscitação de mortos aí. Mas, isto é, esses mortos tomarão a aparência das almas justas que viveram na terra, para melhor seduzir os homens. Esses ditos mortos ressuscitados, né, ditos mortos ressuscitados, não serão mais do que o demônio sob as suas figuras. Isso aqui é muito sério. Esses mortos tomarão a aparência de almas justas que viveram na terra para melhor seduzir os homens. Então você vê ressuscitando aí gente famosa aí daqui uns tempos aí. Assim, ah, você tá ficando louco, rapaz, esse camarada tá doido. Sou eu que tô falando não, isso é a aparição de Nossa Senhora que falou, ó, lá em La Salette, 1858. E, olha só o que ela diz aqui, ó, e pregarão outro evangelho, contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando quer a existência do céu, quer ainda a existência das almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como que unidas a seus corpos, e serão vistos por toda a parte, prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Tá vendo, gente? A gente quer entrar no assunto, o pessoal ri e faz graça aí, não gosta muito do assunto, acho que o assunto terra plana, mas isso tudo tem a ver com terra plana. Por quê? Pelo que eu já falei ali atrás, né? Milagre do Sol, o Sol se movimentando no céu, para lá e para cá, girando em torno de si mesmo. Gente, isso só pode acreditar no milagre desse se você sabe que o Sol é pequeno. As pessoas não acreditam porque acham que aquilo ali é ilusão. A 40 quilômetros, as pessoas viram, relataram o Sol. Mostrou as crianças no inferno, onde fica o inferno, onde vai ser, né? Porque as pessoas não foram julgadas ainda. Aí ela chama a atenção de novo aqui, ó, dos padres. Ó. Ai dos príncipes da igreja que se tenham apenas dedicado a acumular riquezas e salvaguardar a sua autoridade e a dominar com orgulho. Isso é muito, muito, muito sério, gente. Então, cuidado aí, ó. Depois fala que eu não avisei, ó. Vai parecer uma coisa de Deus, ó. Serão mortos, parecerão vivos, vindo do além aí, né? Vão pregar o evangelho, ó. Deve ser assim, deve ser isso, né? Ó, vim de lá do além. Não tinha nada lá, não. Jesus Cristo não existe. Vai falar isso aí, ó. Aí vem dar outro recado aqui, ó. O pessoal não gosta dessa palavra aqui. Vigário de Cristo, vigário.
O pessoal não aceita a autoridade da igreja. Muita gente não aceita. Tá, beleza. Não vai entrar nesse detalhe não. Vamos lá. O vigário do meu filho terá muito que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha. Está falando para esses tempos agora, gente. A igreja passou por várias dificuldades depois desse tempo. Já passou, mas igual a gente está vendo acontecer aí, não sei para onde vai parar isso não. Olha aqui, esse aqui agora. Tem tudo a ver. Eu não vou querer falar que se é ou não, mas olha que interessante isso aqui, ó. Porque a gente está vendo coisas meio estranhas aí na igreja, ó. O Santo Padre sofrerá muito, estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Nem ele, porém, nem o seu sucessor, aí, pelo que onde eu busquei aqui a mensagem, tem uma nota escrita por Melania à margem do seu exemplar. Não sei te falar. Que não reinará por muito tempo. Gente, qual é o papo que tem um sucessor que não reinará por muito tempo? A gente está vivendo isso agora, né? Bento XVI está aí, sucessor dele, que aqui não fala. Não fala que ele morreu. Assim, ó, tentarão pôr fim aos seus dias. Quer dizer, então ele não morreu. Nem ele, porém, nem o seu sucessor, que não reinará por muito tempo, verão o triunfo da igreja de Deus. Quer dizer, os dois vão estar vivos ainda juntos. Estão vivos juntos. Esse é a única vez na história da igreja que existe dois papas. Não verão o triunfo da igreja. Quer dizer, depois aí vão morrer os dois, né? Todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será o de abolir e fazer desaparecer todo princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Né? Vamos lá. O que isso tem a ver com a Terra plana? Calma, tem mais coisa aí pra gente falar sobre Terra plana aqui. Vamos lá. Aí aqui, ó, vamos lá, que interessante. Ó. Ao primeiro golpe de sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque a desordem e os crimes dos homens transpassam a abóboda do céu. Só gosto de falar aí. Na temática da Terra plana, aqui, ó, existe um firmamento, a abóboda do céu, aquele que curva, como eu já mostrei aqui no desenho aqui, né? Que é o firmamento aqui, a abóboda é essa curva aqui, né? A abóboda do céu. Vamos continuar. As pessoas, não, isso aí é só para ilustrar aí, para a pessoa entender de que ela está falando. Ela podia falar assim, os crimes dos homens transpassam aí a camada de ozônio e vão para o espaço. Não, ela não falou isso. Paris será queimada, Marselha engolida, várias grandes cidades serão abaladas, soterradas por terremotos. As pessoas acreditarão em que tudo estará perdido. Não se verá mais do que homicídios, não se ouvirá senão os ruídos das armas e blasfêmias. Você sabe que já teve guerra aí, já teve um monte de coisa, mas isso aqui, ó, sobre as cidades aqui de Paris, tudo aqui, vamos lá. Aqui fala de um tempo que é o que eu disse, eu não vou tentar aqui a questão de tempo, de datas aqui, né? Vamos voltar aqui. Aí fala aqui do precursor do anticristo e tal, combaterá o verdadeiro Cristo, Salvador do mundo, derramará muito sangue. Pode estar falando aqui da época de Napoleão, porque essas mensagens foram a original que foi dada ao Papa, a gente não tem a divulgação dela. Essa aqui foi o relato das crianças, então elas estão meio fora de ordem, a ordem cronológica, vamos dizer assim.
Aí tem uma coisa que você fala assim, agora ela falou de esfera, de globo terrestre. Vamos ver aqui, ó. A natureza clama por vingança contra os homens e treme de medo à espera do que vem, que deve acontecer à terra. Empapada de crimes, tremei a terra e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo e que dentro de vós adorai-vos a vós mesmo. Sempre nas aparições de Nossa Senhora ela cita passagens da Bíblia. Mas o mais importante para você, isso aí, o diabo sabe dessas coisas aí, o diabo fala isso aí. Calma lá, vai vendo aqui o que ela vai falar aqui. Tem uma maneira, né? Na Bíblia está escrito como a gente identifica os maus espíritos, se vem da parte de Deus ou não. Vós que fazes profissão de servir a Jesus Cristo e que dentro de vós adorai-vos a vós mesmo. Tremei porque Deus vos vai entregar ao seu inimigo, porque os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos já não são casas de Deus, mas pastos de Asmodeu e dos seus. Ela fala uma coisa aqui, ó. Interessante, o pessoal está procurando, está vendo muita coisa aí a respeito de anticristo, também a respeito da Terra plana. Também não vou tentar entrar nesse detalhe. Depois você pode pegar aí, procurar aí, vou botar o site na descrição depois para você ver o milagre completo, para você poder ler. Aqui, será durante este tempo que ela fala desse tempo que vai acontecer essas coisas aqui. Será durante esse tempo que nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, de uma falsa virgem, que terá comunicação com a antiga serpente, o mestre da impureza. O seu pai será bispo. Aí, notinha de rodapé que o cara botou aqui, né? Existe um grau maçônico de bispo. Né? Pode ser bispo também. Já vê cada coisa acontecer aí. Tem história de papa que já teve até mulher com filho, né? Mas a igreja sobreviveu. É por causa disso que a igreja é a igreja do diabo. Tem gente que acha que a igreja, todo mundo tem que ser santo, não pode fazer nada errado, porque a igreja é a igreja de Cristo que faz tudo certo. Ué. Em seu nascimento fomentará blasfêmias, terá dentes, que será a encarnação do diabo. Isso aqui é um assunto à parte aqui sobre a Terra plana. Mas... Agora outra coisa interessante, ó. Que fala aqui, ó. As estações mudarão, a terra somente produzirá frutos maus. Está falando aqui os acontecimentos que vão acontecer. Os astros perderão os seus movimentos regulares. Quais que são os astros que nós temos aí? A lua, o sol, perderão seus movimentos. Mas na terra que gira em torno do sol, Nossa Senhora errou aqui, né? Será que ela errou mesmo? Os astros perderão seus movimentos regulares. A lua só refletirá uma débil luz avermelhada. Mas a lua não reflete a luz do sol? Por que está falando que a luz só refletirá uma débil luz avermelhada? A água e o fogo imprimirão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis terremotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. Aí você fala assim, mas globo terrestre? Aí, meio estranho, né? Falou globo terrestre, a Terra é um globo. Globo terrestre. A gente sabe que tem um firmamento, um círculo, ó, por cima. Isso é a minha opinião. Porque tudo que ela relata ali, tudo tem a ver com a Terra plana. Desde o milagre do Sol, o inferno que nos foi mostrado, falando da abóbora do céu, movimentos regulares, não pode os astros perderão seus movimentos. Se a Terra é redonda e ela gira, então sem nada a ver. E a gente sabe também que esse relato foi passado para algumas pessoas. As pessoas identificam da melhor forma possível que entende a escrever. Mas aqui o sentido que ela escreveu, que pode ser isso aqui, ó. Eu peguei isso aqui para a gente poder ver. Tem o firmamento. Agora, o que segura as águas aqui embaixo? Pode ser a mesma coisa que as pessoas perguntam, de que é feito o firmamento? Você vê os vídeos aí para o pessoal perguntando, de que é feito o firmamento? Ninguém sabe, gente. Tem muita coisa que ninguém sabe, não tem como explicar, não. Vai saber, o pessoal fala do livro de Enoque aí, o livro de Enoque fala muita coisa mesmo, mas também não sabe se tudo é real. Não tem como saber tudo que fala lá é real. A gente vai chegar lá, tem muita coisa que fala no livro de Enoque, o pessoal evangélico aí não gosta, o pessoal da Terra plana mete pau na igreja, mas
Ninguém falou uma coisinha que está escrito lá. Então seria assim, poderia ter a mesma coisa que segura aqui, essas águas aqui, seguraria essas águas aqui. Poderia ser isso, o globo. Ela vai sacudir. Ela não vai sair do lugar. Que ela fala aqui. E essa parte aqui, ó. Os evangélicos adoram, e o pessoal da Terra plana também, aí, temos visto aí. Tem um aí que diz aí que fala a verdade aí no canal. Isso aqui ele vai gostar isso aqui, ó. Roma perderá a fé e se converterá na sede do anticristo. Aí você, mas que loucura é essa, gente? Pessoal, a gente sabe que o diabo quer destruir a igreja. Ele vai entrar na igreja, mas vai entrar na igreja física. A igreja é muito mais espiritual. Só que vai acontecer uma coisa aí bem grande aí. O pessoal está confundindo com Israel aí, mas tem tudo a ver com a igreja. A questão do sacrifício aí, tem que falar isso no outro vídeo. O pessoal nem... Se católico, muito católico, não acredita, não imagina quem está fora da igreja, né? A Eucaristia é o corpo de Cristo. Gente que não acredita. Isso é outra história. Aí Roma perderá a fé e se converterá na sede do anticristo. Gente, o anticristo vai entrar lá, não vai ter jeito. Ele vai querer tomar conta da igreja. Por isso que é importante a gente ficar atento às coisas que estão acontecendo. A gente acha que essas coisas não vão acontecer. Tem padre que acha que não vai acontecer nada disso aí. Que não existe inferno. Inclusive o chefe dos jesuítas lá no Vaticano lá falou que não existe. O diabo não existe. A igreja foi inventado isso para explicar o mal. Não é isso que Nossa Senhora está falando aqui não. Agora vem aqui, ó. Os demônios no ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se irão perverter cada vez mais. Deus cuidará dos seus fiéis servidores, daquele que serve a Deus, que confia em Deus, acredita em Jesus Cristo como Salvador, seus fiéis servidores dos homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte, e todos os povos, todas as nações conhecerão a verdade. Como que vai ser isso, né? Aí a Nossa Senhora faz um pedido aqui, um apelo, por isso que eu comecei a fazer esses vídeos também, a respeito disso aí, porque o assunto é sério e as coisas estão acontecendo muito rápido, e muita gente não vai ver, não vai perceber o que está acontecendo. Está acontecendo muita mudança na igreja, o pessoal não está... O vídeo está ficando aí bastante longo, mas vamos lá. Ela pediu, dirige um grande apelo à terra, clamo os verdadeiros discípulos do Deus vivo, que reina nos céus. Chama os verdadeiros imitadores de Cristo, feito homem, o único verdadeiro Salvador dos homens. Isso aqui, nas aparições aí, os evangélicos não falam que ela falou isso aqui. Por que eu estou destacando isso aqui, ó? Chama os verdadeiros imitadores de Cristo, feito homem. Por causa dessa passagem aqui, ó. Em 1 João 4, ó. Amados, não creiais a todo espírito, mas provais o espírito se vem eles de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tens ouvido falar, o qual agora já está no mundo. Então o que ela fala aqui? Pedir um apelo urgente para todos. Você que é católico, está vendo o vídeo, começa a fazer vídeo, começa a pesquisar sobre terra plana, para você entender isso aqui. É muito sério, vai acontecer muita coisa, vai ver sinais aí avisando. Então ela fala aqui, ó, chama os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único verdadeiro Salvador dos homens. Jamais Satanás, o diabo, que fosse um espírito maligno, ia falar isso aqui, ó. Chamar os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, único verdadeiro Salvador dos homens. Ó. Falando que ele foi feito homem, que ele acredita, estava dizendo que ele veio em carne. Aí é que ela chama os devotos de Nossa Senhora para combater
É a hora de sair e vir iluminar a terra, e de mostrar-vos como os meus queridos filhos. Estou convosco e em vós. Está falando aí, ó, o pessoal que diz que é católico, devoto de Nossa Senhora, vamos estudar aí as mensagens de Nossa Senhora. O pessoal acha que Nossa Senhora veio para poder passar uma mensagem de paz. Só está atacando o terror aqui, legal. O Senhor está atacando o terror mesmo, porque o negócio está feio e as pessoas estão brincando. Então, quando você vê alguma aparição aí que não fala nada, fica só aparecendo em cima de igreja aí, toma cuidado. Aí, olha aqui. Isso aqui, gente, é muito sério. Que vai ser falado aqui agora. Também, né? Muito sério também. Por quê? Todo mundo, inclusive muitos evangélicos aí, e muita gente que se diz católico, judeu, eles dizem que quem vai vir, as duas testemunhas vestidas de saco do Apocalipse, são Moisés e Elias. Só que aí o que acontece? Dá um tiro no pé aí dos pessoal da Terra plana. Eu acredito na Terra plana, eu não sou terraplanista. Terraplanista acredito na Terra plana, porém denuncia aí, dou total apoio para eles aí. Então, muita gente está falando aí, eu já disse, estão achando que quem vai ser a testemunha de saco vai ser vestidos de saco serão Moisés e Elias. Por que eles querem que seja Moisés e Elias? Sabe que o livro de Enoque apareceu há pouco tempo. A igreja tirou o livro de Enoque. A igreja tirou o livro de Enoque para esconder. Agora o livro de Enoque apareceu. E o livro de Enoque agora... Por que será que o livro de Enoque apareceu? Né? Nos últimos tempos aí. Para condenar a igreja ou para testificar a igreja aí? Então eles acham que vai ser Moisés e Elias. A gente sabe que tem alguma coisa aí meio estranha com esse de Moisés, e que a gente sabe se ele morreu mesmo, se ele foi levado ao céu, né? Naquela passagem lá que fala, no Evangelho lá, fala que ele, antes da crucifixão, antes de Jesus ser capturado lá no monte lá, apareceu Moisés e Elias. Aí o que Nossa Senhora fala aqui? A igreja, ó, vamos lá. A igreja será eclipsada, o mundo estará em aflição, porque eis que chegam Enoque e Elias. Ai. E agora? Pessoal da Terra plana aí, quiser mostrar o vídeo para as pessoas aí, pode mostrar. Eu acredito no que ela está falando aqui, ó. Enoque e Elias. O pessoal quer que seja Moisés e Elias, por quê? Porque eles falam que a igreja mudou todos os mandamentos, modificou tudo, não guarda o sábado, tem que guardar o sábado e não o domingo. Fala que guarda o domingo por causa do Deus Sol. Mas aí, tem um vídeo aí do pessoal aí que fala a verdade aí, que revela a verdade, que diz que o domingo foi inventado pelos primeiros, não foi por Constantino lá, depois que a igreja foi modificada lá. Mas sim por esse, que veio dos apóstolos, depois de Paulo, discípulo de Paulo. Eles mesmos falam aí, ó, que o domingo foi instituído por ele. Inclusive aí a virgindade de Maria, acho que está isso no Wikipedia aí. Uma coisa interessante aí a respeito de Maria. Tem um vídeo aí que um pastor aí que mexe com arqueologia, ele foi fazer uma apresentação. Aí o que ele fez? Demonstrou lá no Calvário, lá as mulheres que estavam lá no Calvário. Aí o que acontece? Ele explicando quem estava lá, as mulheres. Quando Jesus falou assim, eis aí o teu filho, aí sabe o que ele falou? Segundo os estudos deles, ele é uma hipótese. Ele falou assim, é uma hipótese de que, arqueologicamente, o estudo que foi feito lá, que seria primo de Jesus Cristo. Não seria
um filho de Maria, mas um primo, filho de uma das mulheres que estavam lá. Ah, interessante, o que eles fizeram? Cortaram o vídeo. Não achei mais o vídeo. E então editaram o vídeo. Não encontrei mais essa parte que fala sobre isso. Interessante, né? E o outro vídeo também interessante, que eu sou inscrito em vários canais aí. Canais aí de terra plana, né? Um canal de um terraplanista famoso aí. Que aí o pessoal fala, todo mundo está descobrindo a verdade agora. Todo mundo está metendo pau na igreja. E você que é católico tem que entender isso, gente. Manifesta, meu filho. Vamos manifestar, ué. Aí o que ele fez? Falou da aparição de Fátima. Ele contando. Quando ele tinha um canal na internet. Você vai falando que você vai saber quem que é. Tinha um canal na internet que pregava a palavra de Deus. Agora ele é terraplanista e famoso, hein? Aí o que ele fez? Gravou explicando lá que a igreja tinha juntado não sei com quem lá, na época da aparição, que tinha criado um milagre, um falso milagre lá. Aí ele explica, agora vocês vão ver o falso milagre de Fátima. O que eles fizeram também? Cortaram o vídeo, editaram o vídeo. Você não acha a outra parte ele falando do milagre do sol, da aparição do anjo lá. Por que não fala? Porque agora ele é terra plana. Ele acredita na terra plana. Ele é terraplanista. Acusa a igreja católica. Mas se ele colocar lá que o sol bailou no céu, que a Nossa Senhora mostrou o inferno debaixo da terra, está falando o quê? Está comprovando que ela falou que a terra é plana para ele. Por isso. Aí, ó. Então, eis que chegam Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Aí ele vai condenar o anticristo verdadeiro. O pessoal quer que seja Elias e Moisés para acusar a igreja. Só que aqui vem Enoque e Elias. E se ele falar outra coisa, hein? Se ele acusar os que foram contra a igreja católica. Aí agora vai gerar uma confusão do que eu falei aqui, né? O pessoal vai pular dessa altura, né? Agora, né? Eu estou fazendo vídeo para você católico. O evangélico que for ver o vídeo, tá de boa. Vai vendo aí. Enoque e Elias condenar aquilo que eles querem que seja. Fala assim, a igreja católica, o anticristo está lá na igreja, ó, tentando destruir a igreja católica é a igreja de Cristo, apesar das burrices que ela fez, ó, dos papas casados, papa homossexual, é a igreja da aliança, é a igreja que foi feita aliança, não importa quantos pecadores tem lá, eu fiz aliança com ela, e pronto, acabou, ué. Aí, vamos lá. Depois ele vai. Enoque e Elias serão martirizados. Vão ser mortos. Roma pagã desaparecerá. Cairá fogo do céu e consumirá 3 cidades. A gente já havia falado aqui, né? Roma perderá a fé e se converterá na sede do anticristo. Roma pagã. Ela fala que Roma pagã. Que a parte que é pagã. Assim, tudo é pagão lá na igreja. Que adora imagem. Eu não adoro imagem. Não sei que católico que adora imagem. Não sei. Isso aí é coisa de evangélico. E um fica lá falando nas leis de Moisés que não pode ajoelhar diante de imagem e tal. Mas ninguém ajoelha diante de imagem para adorar a imagem. Ninguém, gente. Ninguém faz isso, não. Ajoelhar no ato de contrição para fazer oração. Isso aí não tem nada demais. O que vale é o seu coração. Deus conhece o seu coração. As pessoas estão presas à lei. Entendeu? As pessoas estão presas. Eles querem que a igreja seja condenada por ter mudado as leis. Esse é outro assunto. Vamos lá. O assunto aqui é terra plana. Então, Enoque e Elias aqui, ó. Tá falando de Enoque e Elias. O livro de Enoque e Elias. Uma coisa interessante aqui. As pessoas falam assim, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Mesmo falando aqui, ó. Que ela disse aqui, ó. Ela disse aqui, ó, que Jesus é feito homem, o único verdadeiro salvador dos homens. Espírito maligno pode falar isso aqui, gente? Que espírito maligno que falaria uma coisa dessa?
Mas nunca, né, na vida. Aí toma cuidado com o pessoal que fala aí, que Nossa Senhora... Tem gente que chama Maria de prostituta. Ela é uma prostituta. Eu já ouvi falar isso aí, né? Toma cuidado. Tô defendendo aqui como ela não é deusa, não. Mas ela tem um lugar especial. Assim como Elias e Enoque estão sendo usados aí, pode usar Nossa Senhora também. Olha que interessante aqui, ó. Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, e é que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou e falou em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se sua casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que ele estava com o espírito imundo. Aí, logo em seguida, essa passagem, quem chega aqui? Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não negou que Maria não é a mãe dele, né? Maria também faz a vontade de Deus, continua sendo mãe dele. Então tá, mas o importante é aqui, ó. Pode Satanás se dividir contra si mesmo? A gente sabe, o diabo é muito organizado, gente. A gente está lidando com forças sobrenaturais aí. E ele é organizado, tem essas hierarquias aí diabólicas aí. Aí Nossa Senhora vem falando isso tudo que vai acontecer aqui, né? Mostrando o inferno. O inferno, ó. Quem não rezar, quem não pedir perdão dos pecados, quem não fizer essas orações, acreditar em Deus, né? Jesus que veio aí, vai lá para o inferno. Ó. Aí a aparição que diz aí, diz que é do espírito imundo, do diabo aí, que falou essas mensagens. Aí você, espíritos imundos, os anjos também transformam em espírito de luz. Aí manda essa mensagem aí, lutando contra ele mesmo. Aí depois também faz a passagem aqui do final dos tempos, diz que abre o abismo, os reis da terra, as trevas e a besta com seus súditos, dizendo o Salvador do mundo irá se elevar com soberba pelos ares para subir até o céu, né? Não vai durar para sempre, que Jesus é com sopro que vai eliminar. Beleza, pessoal, o vídeo está bem grande aí. Não estou satisfeito ainda não. Não está satisfeito não? Isso aí, não estou acreditando nisso aí não. Vamos lá. Olha agora aí, o pessoal da Terra plana aí tem falado aí das falcatruas da NASA e tal. Até aqui nessa mensagem que não está não, mas na completa tem. Falando. Nossa Senhora falando. Os cientistas vão para o espaço, melhor que voltem, não vão encontrar nada lá. Ela fala desse jeito. Mas Nossa Senhora está falando isso? Nossa Senhora defende a Igreja Católica? Nossa Senhora está falando que não existe vida em outro planeta? Mas isso aí está indo contra o que os demônios estão querendo, velho. A Igreja Católica não escondeu o livro de Enoque, que falava disso tudo aí, para botar o heliocentrismo. Né? As pessoas acham que o mal não entra, não está querendo entrar na igreja, não. Está achando como é a igreja do diabo, já ia acontecer isso mesmo. O diabo quer destruir a igreja. As pessoas não olham isso também, não. Tem a parte boa, tem a parte ruim. Tem. Mas continua sendo a igreja. Deixar o joio crescer junto com o trigo. Na hora certa vai ser separado. Mas as pessoas não querem acreditar na igreja católica. Porque todo mundo tem ódio da igreja católica. E pensa um pouco. Meio estranho, né? É óbvio, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá.
Olha aqui que ela falou, em La Salette. Em La Salette, ela fala tudo aí que o pessoal da NASA está querendo fazer, gente. Pesquisar a vida em outro planeta, fazer a falsa invasão extraterrestre, vai acontecer isso, ela está falando aqui, ó. Nesta batalha final, há muitos agentes do inferno soltos em cima da Terra. Estão viajando em transportes, não sejam levados pela falsa teoria de vida além dos céus, à exceção do reino de Deus. Saibam que é Satanás que envia estes veículos a vocês. Eles são para confundi-los e enganá-los. Estes objetos que sobrevoam a sua terra são do inferno, são somente os falsos milagres dos seus tempos. Ela está falando isso aqui em 1970, alguma coisa, 73, aqui ó. Aí ela fala, reconheçam-nos, minhas crianças, não são frutos da imaginação do homem, estão atualmente em sua atmosfera e tornar-se-ão mais dominantes à medida que a luta pelas almas decorre. Então atenção aí o pessoal que está achando que é doideira dos terraplanistas aí, ó. De vida, invasão alienígena. Em 1973 ela já estava, Nossa Senhora, estava falando católicos. Olha os avisos de Nossa Senhora, por favor, para não serem pegos de surpresa. Ela está pedindo, a Nossa Senhora está implorando para falar, para espalhar isso aqui, porque muita gente não vai perceber o que está acontecendo. Tem gente que vai ver o vídeo e vai falar que eu estou maluco também, né? Aí ela mostra o futuro, o que estava acontecendo lá, na visão. Igual uma visão mostrou o inferno lá para os pastorinhos lá, ela mostra aqui para a mulher, para Verônica. Looking. Ó, 2 objetos voadores agora, estão indo muito, muito alto no céu. Nossa Senhora, não tenha medo, porque está lhe sendo permitido ver com que Satanás planeja iludir a humanidade. Todo terraplanista está falando isso aqui. Todo. Não há nenhuma vida como você a conhece, ou ser humano, ou de qualquer outra forma, em nenhum outro planeta. A criação do Pai foi lhe dada no livro do amor e da vida. Não fantasiem sobre vida em outros planetas. É uma enganação. Nossa Senhora falando. Como é que um espírito maligno pode ir contra ele mesmo, mandar espalhar a mensagem falando sobre isso aqui? As pessoas não acreditam na intercessão de Nossa Senhora. Ela teve filhos, né? Teve filhos. Nossa Senhora não era virgem, não. Ela não subiu aos céus. A pessoa não acredita na autoridade que a igreja tem. Então muita gente aí vai ser enganada aí nos últimos dias aí. Inclusive com essa história aí de Enoque aí. O livro de Enoque fala outra coisa interessante aí, a respeito dos mortos aí. Mas ninguém está falando. Ninguém fala. Por quê? Vai a favor da igreja católica. É uma enganação. Se assim não fosse, vocês teriam sido avisados, porque o Pai não esconde nada de suas crianças. Olha que ele está falando aqui do amor de Deus. Ó, se você, Pai, teria avisado vocês, se tivesse vida em outro planeta. Criou um homem conhecido Adão e Eva, e como tais, eles foram os primeiros dos seus, da criação do Pai. Você pode dizer, esse é o primeiro símbolo de pai e mãe. A senhora está falando aqui, ó. Agora tem umas visões que Nossa Senhora, ela não pode falar tudo. Ela já poderia falar assim, a NASA é falsa, ela forja as mentiras de para ir à Lua, forja lá as imagens. Ela não vai falar isso. Pode falar, porque tem que deixar você pego pela astúcia da sabedoria do homem, né? Deus já falou isso. Onde está a sabedoria do homem, ele pega pelo pé. Aí ela vai falando aqui, quando nós falarmos dos agentes do inferno, minha criança, eu desejo também que você o faça conhecido, que não há nenhum veículo que vem de outros planetas, veículos extraterrestres. Faça conhecido, fala, você que é católico, aí, acredite nisso aqui, ó. Tudo tem a ver com terra plana. Se a terra é plana, o sol gira por cima do plano, com a lua, e tem um domo celeste, nada entra, nada sai. Se nada entra, nada sai, nada pode vir de fora, vida de outro planeta. Isso não existe. Isso aí é o último golpe do diabo aí para enganar as pessoas aí. Não, minha criança, olha, aí ela fala aqui.
Não, minhas crianças. Eles são agentes do inferno em transportes. Aí, olha só que interessante que ela fala aqui, ó. Vê se, gente, ia entregar isso tudo aqui para... Se fosse um espírito maligno, ia falar com tanto detalhe essas coisas aqui e pedir para espalhar, não ia. Agora vocês poderiam perguntar, por que devem ser transportados se são espíritos? Aí a Nossa Senhora responde para ela, minha criança, isto você não pode compreender. Estes não são espíritos ordinários, estes são os demônios do inferno, consortes de Satanás. E Satanás, ele mesmo, estará em um dos transportes. Aí ela vem explicando que há uma razão para que eles devam usar transportes. Eu não explicarei isso dessa vez, porque estou certa que nublaria a mente de qualquer cientista se lhes fosse dado este conhecimento antes que estejam prontos para ele. Aí ela vem aqui falando outra coisa, ó, que tem tudo a ver com terra plana também, que o pessoal tem falando aí, questão de controle da mente. Todo mundo está achando que é teoria da conspiração, mas não é. É muito sério, mas tem muita coisa acontecendo aí. Agora, o que eles falam a respeito da igreja aí, mas não tiro no pé. Agora Satanás já está batalhando seu caminho para a sua consciência, procurando tomar o controle de suas mentes. Ele sabe aí que tem muita coisa sendo falada a respeito disso também, de controle da mente, mensagem subliminar. A gente vê aí nas fotos da NASA aí, o pessoal tem divulgado aí. Isso aí, o pessoal, ninguém pode reclamar da Terra plana não. Mostrando as faces da NASA aí, a foto da Terra, escrito sexy, foto de demônio, de fantasma, vídeo de cabeça para baixo as fotos, dá pra ver isso aí. Fala sério, nuvem duplicada, nuvem igualzinho a outra, espalhada pela foto tirada da Terra aí. É muita coisa, gente. Está agora promovendo milagres falsos. Aquilo que vocês chamam de disco voadores são imagens do inferno. Minha criança, se vocês rejeitarem o conhecimento do sobrenatural, vocês estarão se jogando agora direto para suas mãos. O pessoal está achando que é brincadeira. Esse negócio do pessoal da Terra plana fala, o pessoal da Terra plana tá maluco, falando de ET, que tem conspiração acontecendo aí a respeito de para matar as pessoas, que vão para eliminar as pessoas. É tudo isso aqui que está sendo falado aí, ó. Foi falado isso em 1974. Então ela está falando, ó, não rejeite o conhecimento do sobrenatural. Não duvidem da ação sobrenatural. Porque quando começar a acontecer, o pessoal vai ficar espantado aí. Vai achar que uns vão achar maravilhoso, outros vão achar estranho, outros vão ficar loucos aí. Mas ninguém vai saber o que é. Ah, é o ET que veio de outro planeta. O ET veio aí visitar a gente, agora vai salvar o mundo. Ah, que interessante aqui, ó. Isso tem que tomar cuidado, ó. Vamos lá. Revista UFO, separei aqui, ó. Revista UFO. Ele disse que a Nossa Senhora apareceu para ele, ó. Revelou a verdadeira segredo de Fátima para ele. Olha só, rapaz. Não é isso que ela está falando ali, não é? Vamos lá. Para Bom Giovanni, o último segredo de Fátima que ele alega ter recebido de forma individual é diferente, de acordo com o estigmatizado. Ele recebeu os estigmas aí, ó. Diz ele aí que recebeu os estigmas de Nossa Senhora concedeu a ele aí. Tem que tomar cuidado com esses. Quando Nossa Senhora, tudo aquilo que é falado fora da palavra de Deus, fora do Evangelho, como Nossa Senhora falou lá, né, testificou a Jesus como homem vindo, que morreu. Jesus, falando que Jesus é o Salvador. Que demônio que vai falar isso? Nenhum. Aí vem esse camarada aqui, ó, e fala aqui, ó, para a segunda metade do século, que esse relato aqui já é mais antigo. Aí ele fala que falar sobre o assunto. O último segredo é a combinação de vários acontecimentos mundiais. Ele diz que a Nossa Senhora falou para ele, ó, isso aqui, ó, um dos quais já estaria ocorrendo e seria a guerra na Iugoslávia. Os outros podem vir a acontecer dentro deste enredo, diz o italiano.
Os extraterrestres terão um papel fundamental no sentido de ajudar o povo terrestre a abandonar as práticas de guerra e aguardar para ver o que acontecerá. Vai aguardar. Vai ver o diabo vir te carregar, rapaz. Toma cuidado com essas coisas aí, gente. Nossa Senhora, quando vem e fala, ela testifica a palavra de Deus, testifica Jesus Cristo como Salvador. Vamos continuar aqui, está terminando. O vídeo ficou bem longo aí. Imagina que fosse ficar tão longo assim. Está aí, vamos lá. Está promovendo falsos milagres. Aquilo que vocês chamam de disco voadores são imagens do inferno. Minhas crianças, se vocês rejeitarem o conhecimento sobrenatural, vocês estarão se jogando direto para as suas mãos. Fica atento aí. Enquanto ele permanece escondido entre vocês, pode ir aproximando-se e, como um lobo raivoso, pular em cima das minhas crianças, quando elas saem da graça. Aí outra coisa aqui, o pessoal da Terra plana está falando muito também. Haverá grandes mudanças na natureza sobre sua terra. Os cientistas botarão de lado o seu Deus e os demônios estão soltos agora em cima da terra, que iniciarão manifestações diabólicas dentro dos corações e da vista da humanidade. Aí, mais uma coisa que ela fala, ó. Eles estão executando agora prodígios e maravilhas para confundir e enganar a humanidade. Vocês chamam um deles de UFOs, são manifestações sobrenaturais do inferno. São criados nas mentes de alguns pelos demônios, que são capazes, por causa do grande poder em cima da Terra, de controlar agora os elementos da natureza. O negócio é feio. Aí ela fala aqui, ó, que o arrebatamento vai acontecer. Então, o evangélico aqui não está falando aí, ela fala aqui, ó, vai acontecer o arrebatamento. Todo mundo que acredita na Terra plana, todo mundo aí que acredita na palavra de Deus sabe que vai ter um arrebatamento. Não de todos, mas como está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse fala lá, 144 mil. A gente não sabe de onde vai vir. Todo mundo está achando que é o pessoal de Israel, das tribos aí. A gente não sabe o que vai ser, não. Aqui ela não fala também, não. Mas olha aqui que interessante, ó. Eles dão uma grande graça de coração, minhas crianças, informar que muitos serão levados da sua terra antes do grande castigo. Isto será de uma grande alegria, minha filha, revelar a vocês, embora ocorra muita consternação e pensamentos conflitantes quando essas crianças amadas desaparecerem da terra. Muitos dos seus meios de comunicação dirão que foram carregados por discos voadores. Olha o que ela está falando, ó. Ó não, minhas crianças. Elas serão levadas para o domínio sobrenatural do Pai Eterno, para esperar a volta do meu filho sobre a terra. Exatamente como está escrito lá no livro de Apocalipse. Então, assim, é muito mais coisa que tem. Depois eu vou continuar postando mais algumas coisinhas, mas o mais importante para você, católico principalmente, fique atento, não duvide da questão da Terra plana. Você viu tudo que foi falado aqui. Tudo tem a ver com Terra plana. Se você tentar encaixar esses acontecimentos aí, essas coisas aí, na temática do globo, você não vai entender nada, vai achar que isso aí não vai acontecer mesmo. E a Nossa Senhora falou, tem um site católico que postou que falou, nossa, não espere vir de Roma alguma coisa, porque não virá nada de lá. Vai falar assim, agora é a hora de fazer isso, agora é a hora de fazer aquilo. Corram, fujam. A gente está vendo aí que está cada vez mais abrindo as portas para as coisas do mundo dentro da igreja, então tem que ficar atento. Vai ficar pior. Infelizmente, o importante é guardar a fé, não aceitar aí as mudanças de doutrina. Daqui a pouco vai vir casamento gay aí, pessoal aí, principalmente aí. O pessoal fala dos jesuítas aí, mas eles também são jesuítas, ó. Acreditam em ET, são os que estão os precursores aí de estudo de vida fora do planeta. A maioria deles acredita no casamento gay na igreja, defende, né, apoia. Temos aí o Papa agora, tá fazendo umas confusões aí, a gente fica preocupado com essas coisas aí. Mas vamos ver. Nossa Senhora falou que vai estar junto com todos aí. Devemos aí
permanecer a oração, ficar atentos. E é isso, por enquanto é isso. O vídeo ficou muito longo. Vou tentar dividir aí o vídeo em dois. Quem está vendo o vídeo agora na segunda parte vai saber que tem a primeira. Então é isso aí, pessoal. Desculpa a demora do vídeo aí, espero ter esclarecido. Muita gente vai me chamar de maluco, louco aí. Mas por favor, façam a ligação aí. Leia aí as mensagens de Nossa Senhora. Tem muita falsa aparição que vai acontecer aí também. Vão falar que é de Nossa Senhora. Você viu aí o rapaz falando aí. Recebeu a mensagem falando que Nossa Senhora falou que vai ter ajuda de extraterrestre aí. Não é isso que ela fala aqui. Isso é enganação do diabo. Então é um pouco sem voz. E é isso aí. Fiquem com Deus aí, um grande abraço. E por favor, se vocês duvidarem de alguma coisa aí, procure ver aí o vídeo de novo. Tire suas conclusões aí. Quem estiver vendo o vídeo aí, quiser rebater, pode rebater. Mas está claro aqui que não pode ser um espírito maligno. As pessoas não pediram a intercessão da Senhora, né? Mas, pô, no finalzinho do vídeo aqui, deixa eu pegar aqui. Não ia ler isso aqui agora, não. Mas vamos ler aqui, para encerrar. No livro de Enoque, olha que interessante, o pessoal, a igreja, um monte de igreja aqui acha que os espíritos estão dormindo, né? O pessoal que morreu, está todo mundo dormindo aí, esperando Jesus voltar para ressuscitar. Mas não é bem assim não, vamos ver aqui. Então, não é aqui é o livro de Enoque, ó. Sou eu que estou falando não, ó. Livro de Enoque, capítulo 22. Aqui as almas estão separadas, além disso, abundante é. Ó, da mesma maneira, os pecadores são separados quando morrem, são sepultados na terra, juntamente, a julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui, está falando lá que foi levado, suas almas estão separadas, além disso, abundante é o seu sofrimento até o tempo do grande julgamento. Como é que a alma está sofrendo, gente? A alma agora sofre, está dormindo na terra. O castigo, o purgatório. O castigo e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. Pode estar falando aqui também do último tempo? Pode. Está falando aqui até o tempo do julgamento, então a alma está sofrendo até o tempo do julgamento. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição para a sua matança no dia dos pecadores. Tem separação das almas aqui, ó. Segundo o livro de Enoque, ó. O livro de Enoque a igreja tirou, né? O livro de Enoque. Engraçado, o livro que mais claramente fala aqui de purgatório, a igreja tirou, né? Mais à frente aqui é que ela fala aqui, ó. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento levou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Aí o que ele viu lá? Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. Tinha gente aqui intercedendo, ó. O pessoal aí, evangélico aí, tem muita gente que gosta do livro de Enoque, para falar mal da igreja. O pessoal está pegando a oportunidade agora, né? Por isso que surgiu, está aproveitando uma oportunidade, uma brecha, para falar mal da igreja católica. Tá bom. Então é isso aí. Aqui meu recado pro pessoal no vídeo. É isso aí. Tem muita coisa para falar, muita coisa para acontecer aí. Vamos ficar atento então. Deus abençoe a todos aí e desculpa aí pela demora.
Grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.